Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós abordaremos um assunto que eu considero bastante importante para a vida de um cristão, que é a música. E aí gostaria de começar esse pequeno debate fazendo uma pergunta. Será que o que você ouve edifica? E aí, para ter um pouquinho de discernimento sobre essa pergunta, eu gostaria que, se vocês tivessem uma Bíblia, abrissem lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz o seguinte: Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as pessoas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E para complementar esse texto, eu queria ler Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E aí agora a gente vai bater um papinho sobre essa música. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo que há uma variedade de músicas seculares tremenda. E que a gente não tem um modo de multar nossos ouvidos mediante a propaganda de televisão, músicas que passam em carros de som. Então, independente, a gente acaba escutando, querendo ou não. Mas será que escutar é pecado? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é a música e o que ela oferece. A música, ela é uma combinação de sons. E a partir do momento que a gente escuta um som de um timbre, de um instrumento ou de uma voz que nos agrada, ela pode nos oferecer prazer momentâneo por estar escutando aquilo que nossos ouvidos gostariam de ouvir naquele momento. E como se não bastasse somente isso, também tem a questão das letras. Muitas vezes a gente se depara com situações da nossa vida que a gente quer achar uma música que se encaixe perfeitamente nela para que a gente possa se achar na música. Mas a gente precisa ter um cuidado aí, porque nem toda música secular ela é boa. E agora fica a pergunta, mas espera, música secular é boa? E aí a gente precisa entender que a música ela é um instrumento de Deus, que é bem explícito quando o rei Saul estava sendo atormentado por coisas malignas, e aí ele pede a música para acalmar o seu coração. E outro ponto é que para Deus não existe música secular, existem pessoas que contorcem a música. E aí, para justificar essa minha frase, gostaria de ler João capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Sabe? O errado não está em você escutar uma música que não seja nos padrões gospels. O errado está na forma que você se sente ao escutá-la. E aí a gente para pensar e começa a refletir sobre o seguinte: como eu falei já, a gente muitas vezes procura músicas que se adequem aos nossos sentimentos momentâneos. Por exemplo, se eu estou triste, eu vou procurar uma música que fale sobre a minha tristeza. Se eu estou feliz, eu preciso de uma música animada, alegre. Se eu preciso de uma comunhão com Deus, eu vou pesquisar música com comunhão com Deus. Entendeu? Mas o que acontece? Muitas vezes as letras elas podem nos deixar mais para baixo do que a gente já estava. E música não foi feita com esse sentido. A música foi feita com o sentido de nos edificar, de edificar a Deus e trazer à tona sentimentos felizes sobre nós ou sobre as outras pessoas. A música não é algo mau, a música é algo bom, algo que nos faz ficar alegres por estar escutando uma coisa tão prazerosa. Mas infelizmente existem pessoas que contorcem essa ideia de música e fazem músicas que nos entristecem, nos deixam na bad, nos deixam tristes. E aí é que mora o perigo. E outro ponto que é válido ressaltar é que Deus não ouve o som da nossa guitarra
muito menos o timbre da minha voz. Deus, ele olha o coração e as nossas intenções. Então, se a gente faz uma música com a intenção de, poxa, por mais que essa música não fale de Deus, mas eu vou escrever uma música sobre ser alegre. Então, essa música tem uma boa intenção, entendeu? Você não está fazendo com uma má intenção essa música. Então, a partir do momento, essa música se torna uma secular. É secular, porém, ela é uma música secular boa. E aí, a gente entra em outro ponto, e é praticamente o meu fechamento. Nem toda música cristã é boa, assim como nem toda música secular é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que Deus olha as nossas intenções e vê que as nossas intenções são boas, tanto para edificar Ele, como para edificar as nossas alegrias, os nossos sentimentos bons, como os sentimentos dos outros, a partir do momento que isso acontece, essa música é boa, é divina, entendeu? E aí, Paulo escreve em um dos seus livros o seguinte: analise tudo com cuidado, mas retenha aquilo que é bom. A gente sabe que hoje em dia existe música para tudo, música para qualquer sentimento que você já tiver passado em alguma situação. Mas a gente precisa ter o discernimento de entender que nem toda música vale a pena escutar. E a partir daí, a gente precisa entender que a verdadeira música é aquela que Deus se faz presente. Seja ela por meio de um sentimento de alegria, ou seja ela simplesmente contando uma história bíblica. Todas essas Deus se faz presente. A partir do momento que a gente entende essa questão, a gente passa a ver as músicas de outra forma. Então, que a gente possa sempre reter aquilo que é bom de cada música e começar a ouvir realmente as músicas que realmente valem a pena ouvir, e não ouvir simplesmente por uma batida que contagia ou um ritmo que vicia. Então, posso orar por você? Oremos. Querido Deus maravilhoso Pai, Senhor, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Senhor, venho a te pedir que nos ajude a ouvir tudo, mas simplesmente filtrar aquilo que é bom para as nossas vidas e colocar em prática, porque isso é o que vale. Perdoa todos os nossos pecados, nos livra de todo mal, e tudo isso eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você compartilhe para o máximo de pessoas. Eu acabei, querendo ou não, expressando minha opinião sobre o assunto. Eu sei que existem muitas congregações hoje que acham que a única música verdadeira é a música cristã, porém eu tenho uma visão diferenciada disso, comparado a vários estudos que eu já li e tudo. Então, se você tem uma opinião diferente também, eu estou adepto a ouvir e também entender e respeitar. Então deixa nos comentários. Outra coisa, provavelmente estaremos fazendo uma live hoje no Instagram, hoje à tarde, para comentar um pouquinho sobre a música secular infiltrada na igreja. E aí é outro ponto que a gente precisa debater. Mas isso é assunto para outra hora. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Se você não segue, me segue lá, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Então é isso.